Olá, tudo bom? Professor Calil, de História, né? Na aula de hoje, né? No vídeo de hoje, né? No primeiro vídeo, a gente já viu lá sobre o absolutismo monárquico, o contexto histórico, as características do absolutismo, as classes interessadas no absolutismo. E nesse vídeo 2, né, a gente vai dar continuidade aí ao assunto, ao conteúdo do absolutismo monárquico, né, poderes ilimitados nas mãos de um rei, uma política, né, e surgiu ali na Europa, né, que levaram à concentração de poderes nas mãos dos reis. A gente viu que os reis estavam acima de tudo, né, dos súditos, das leis, daí a ideia de poder absoluto. Mas aí vão surgir vários pensadores, né, que buscavam, através de seus escritos, justificar ou defender o absolutismo dos monarcas. Vamos ver quais são esses principais teóricos, né, esses principais pensadores, né, que vão escrever, que vão defender aí abertamente, né, com seus motivos aí, o porquê que deveria existir um monarca com poderes absolutos. O primeiro deles que a gente vai ver é Thomas Hobbes. Hobbes vai se basear, né, numa teoria muito radical, né, e pessimista em relação à humanidade. Hobbes vai dizer, vai alegar, vai defender que os homens nascem egoístas e ruins. Tanto é que vai criar a expressão lá no seu livro Leviatã, lobo do homem. Aí, para poder os homens se defenderem de si mesmos, deveria existir um monarca para defender os homens de si mesmos. Se não fosse um monarca com poderes absolutos para intervir sobre os homens, sobre a humanidade estaria fadada ao desaparecimento, porque os homens eles já nascem, né, na visão de Hobbes, egoístas e ruins. E aí deveria haver um monarca, e a esse monarca deveria ser dado um poder absoluto, para que com esse poder absoluto, o monarca pudesse defender os homens de si mesmos. Bossuet, né, que é o mais importante teórico aí do absolutismo monárquico, que vai criar a ideia do direito divino dos reis, né? Ou seja, Bossuet vai defender a ideia, ou Bossuet, como vocês queiram, vai defender a ideia, vai considerar que o poder dos reis era uma dádiva de Deus, né? Daí a ideia de direito divino dos reis, ou seja, Deus escolheu esses monarcas para nos proteger, né, para nos defender, e como se eles fossem representantes de Deus na terra, e por isso os súditos devem obedecê-lo sem oferecer qualquer tipo de resistência ou questionamento. Se os reis monarcas absolutos, se eles são uma dádiva de Deus, né, um desejo, uma vontade de Deus que eles existissem, na visão de Bossuet, né, e como são representantes de Deus na terra, como Deus não deve ser questionado, esse monarca também não deveria ser questionado, levando aí a poderes ilimitados dos reis, tendo como base a chamada teoria do direito divino, elaborada por Bossuet. Hugo Grotius, outro pensador também, vai defender o direito despótico dos monarcas. Ou seja, Grotius vai dizer que para manter a monarquia, os reis, inclusive, eles podem ser tiranos, né, se ele estiver em defesa dos interesses da sua própria monarquia. Déspota de tirano, né, de perverso. Então, Grotius vai defender a ideia que o rei, se tiver que defender os interesses do seu reinado, ele pode ser, inclusive, tirano. Baudin, né, outro teórico importante aí também do absolutismo, ele vai defender a ideia de que o poder do monarca não podia ser dividido, não podia ser compartilhado, ou seja, não podia ser fragmentado. Ou seja, defende a ideia que os poderes dos reis têm que estar concentrados nas mãos de si mesmos, dos próprios reis, e que esse rei ele não deve dividir com outras instituições, com o parlamento,
né, com a Constituição, né, não deve compartilhar o seu poder, porque seria uma ameaça, essas instituições seriam uma ameaça ao poder dos reis. Né? Então a gente vai ter Hobbes, né, defendendo a ideia de que a humanidade é pessimista, que o homem é ruim, pessimista, e que o monarca estaria aí para defender os homens de si mesmo. Você vai elaborar a chamada teoria do direito divino, dizer que o poder dos reis é uma dada de Deus, que esses reis eles são representantes de Deus na Terra, e por isso os súditos desse rei devem obedecê-lo sem contestação, sem questionamento algum. Ou seja, o que o rei disser deve ser uma verdade absoluta. Grotius vai defender o direito tirano dos monarcas, dos reis absolutistas, para defender os interesses da sua monarquia. Os reis eles podem ser tiranos, e Baudin vai defender a ideia de que o poder desses reis eles não podem ser compartilhados, não podem ser divididos com nenhuma outra instituição, com nenhuma outra representação. O absolutismo, né, ele passa a sofrer grandes críticas com a ascensão aí do iluminismo. A gente vai estudar também o iluminismo, né? Na verdade, não sei se eu não me engano, no segundo ano, no início aí do terceiro ano, né, que a gente estuda lá o iluminismo, né? Mas os iluministas, vocês vão ver, chamado antigo regime, né? Os iluministas, os filósofos iluministas, principalmente Voltaire, passa a chamar o absolutismo monárquico de antigo regime, ou seja, de um modelo de se governar antigo e que deve ser substituído, né? E que esses monarcas eles devem, sim, ser igual a todos, que devem estar submetidos às leis, e é inadmissível a ideia de monarcas, de reis com poderes ilimitados, absolutos. E aí o iluminismo ele passa, os pensadores iluministas, como eu citei, principalmente o Voltaire, né? E aí após a Revolução Francesa, né? Que é o marco aí da prática das ideias iluministas, né? Esse modelo de se governar de forma absolutista passa a ser questionado, né, na Europa, principalmente aí pelos pensadores iluministas. O iluminismo e seus ideais de liberdade tiveram um grande impacto na capacidade dos monarcas absolutos de continuar a governar como tinham feito. Os influentes pensadores do iluminismo questionam a autoridade tradicional e o direito ao governo dos monarcas. Assim começa uma onda de mudanças em grande parte do mundo ocidental, incluindo aí o nascimento do capitalismo. Isso a gente está falando aqui do capitalismo industrial, né, com a Revolução Francesa, e da democracia, né, também não a democracia naquela ideia grega, mas uma democracia representativa, escambando aí para modelos republicanos de se governar. Ou seja, o poder absoluto dos reis começa a ruir, essa forma de governar de forma absolutista passa a ser questionado, principalmente pelos pensadores iluministas. Então, nesse vídeo de hoje, né, a gente finaliza essa primeira aula aí sobre o absolutismo monárquico. Né, a gente viu aí, né, os teóricos, os pensadores, né, que vão, através de seus escritos, justificar ou defender o absolutismo monárquico, as ideias do Hobbes, do Bossuet, do Grotius, do Baudin, os principais aí chamados teóricos, os principais pensadores aí que vão defender ou justificar o iluminismo, né? E as contestações ao absolutismo monárquico, aos poderes limitados dos reis, essa crítica, esses questionamentos começam a ser feitos pelos pensadores, pelos filósofos iluministas, como eu citei, principalmente o Voltaire, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? As aulas aí não só de história, mas de sociologia vão estar lá no Google Classroom Institucional, e também no YouTube para você assistir, tirar dúvida, manda lá um comentário,
no Classroom Institucional, ou manda lá um comentário lá no YouTube, para que a gente possa, na aula seguinte, tirar as tuas dúvidas, ok?